Então, boa tarde, boa noite a todos. É com grande alegria que o Instituto Estação das Letras realiza essa janela de leitura. Essa janela de leitura enfim, é o nosso carro-chefe aqui das, das apresentações de autores importantes da literatura brasileira e autores novos, autores que já são quase clássicos, né, da nossa literatura. E hoje é um dia muito importante, nós estamos apresentando e reapresentando, tá? Na verdade, reapresentando, já apresentamos muitas vezes, Joel Rufino dos Santos. Joel é esse esplêndido escritor, né? Eu digo sempre que ele é um pensador, né? Ele me lembra sempre aquela máxima do Fernando Pessoa, né? O que em mim sente está pensando. E eu sempre lembro dele, porque as pessoas ou optam por sentir ou por pensar, né? Tem um pouco isso, né? E ele pensa sentindo. E tanto é que ele trabalhou, né? Que toda a obra dele ele conseguiu trabalhar com a criação, com o pensar a criação, com a leitura, o pensar a leitura, pensar a história. Então, é dessa grande personalidade da nossa cultura, da cultura brasileira, não só literária, né, da cultura brasileira, dos movimentos, né, sociais brasileiros, que nós vamos, com ele a nossa janela literária. E tem sempre a felicidade de lembrar que o IEL teve né, a preciosidade das aulas dele também. Então, para falar sobre Joel, ler, né, trechos do seu novo romance recém-lançado, o último que ele escreveu, depois da mente dele, se realmente é o último, né? É, é, nós trouxemos, então, a Juliana Carvalho, que, além de uma escritora talentosíssima, é filha do Joel. Então, assim, estou com muita expectativa de te ouvir, sabe? Sabe, Juliana, assim, ouvir como é que uma filha pode ler o pai, né? Essa figura tão vasta, né? Tão grande, né? De tão envergadura tão grande. Quero te agradecer muito, que eu sei que aí em Portugal, onde você mora, já é tarde, né? Que você se dispôs a fazer essa nossa janela. Nós vamos contar também com a colaboração da Tereza Carvalho, tá? E de todos aqueles que conheceram e conhecem a obra do Joel. Passo a palavra para você, Ju. Olá, boa tarde a todos. Então, a Suzana me colocou esse desafio, né, de falar sobre o livro, O Amor e o Nada, que saiu pela Palas agora. E, assim, eu achei... Na verdade, ela me deixou à vontade até para escolher entre esse e O Rio das Almas Flutuantes, que também saiu, mas eu acabei escolhendo esse, foi o último livro que meu pai escreveu, né? E assim, bom, antes de tudo, deixa eu dar um contexto, assim, né? Eu achei que assim, um contexto no sentido de o que eu pensei em trazer desse livro, né? Porque livro é aquilo, né? Assim, 10 pessoas vão ler o livro e cada uma vai ler um livro, né? Dependendo daquilo que a pessoa que a pessoa já leu, as conexões que ela faz e tudo. Então, eu sou psiquiatra, né? E eu sou muito ligada assim nas questões do luto, sabe? E do adoecer também, das reações ao adoecimento e tudo. E eu acho importante falar isso não só porque foi o último livro do meu pai, e assim, embora ele não estivesse com nenhuma doença terminal, nada disso, ele já estava com uma cirurgia bem complexa, agendada, né? Prevista, e ele acabou falecendo dessa cirurgia. Então, esse é como se fosse, de certa forma, um livro de despedida, né? E não só isso, mas assim, o livro começa, o enredo do livro é um homem
que descobre que está com uma doença incurável, né, com câncer metastático. Então, assim, o livro começa assim. E a partir daí as histórias vão se desdobrando. Então, mas é um livro, é interessante, assim, porque o livro tem 230 páginas, ele não é tão grande em tamanho, mas ele tem muitas histórias, sabe? Tem muitas histórias aqui dentro. Então, eu percebo que é um livro que pode ter diferentes leituras. Outras pessoas podem pegar diferentes aspectos. Meu pai também, ele também era historiador, né? Então, aqui fala bastante sobre o golpe de 64, fala sobre o dia a dia na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, né, atual UFRJ. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha estudado nessa época, uma pessoa que tenha estudado filosofia lá, ou um historiador, certamente vai, talvez, quer dizer, certamente não, mas talvez para a pessoa, alguns outros aspectos, ela vá mergulhar mais, né? Eu resolvi mergulhar mais nesse lado das questões da memória, do esquecimento, que eu acho que estão muito presentes aqui nesse livro, da finitude e tudo. Então, dito isto, eu vou começar lendo logo o primeiro parágrafo do livro, né? Para vocês verem como é que o livro começa mesmo com essa questão. Era a quinta, o capítulo chama Luís Viegas. Era a quinta vez que Luís Viegas ia ver o doutor Arthur. Em todas o impressionara o contraste entre a singeleza da sala de espera, a secretária gorda de meia-idade, um pequeno sofá, a televisão sempre passando um vale a pena ver de novo, e o luxo do consultório. O médico o recebia invariavelmente de pé, lhe apertava a mão com energia profissional. Naquela tarde, o doutor Arthur o esperava sentado, não estendeu a mão. Perguntou se aceitava café ou água. Não tenho boas notícias. Descobrimos uma metástase. Então, o livro começa nesse momento da vida de uma pessoa, né? Esse personagem ele tem 54 anos, ou seja, não é uma notícia que a pessoa espera receber, né? E eu acho já isso uma abertura muito interessante, assim, né? Provavelmente a maior crise vital que a gente pode enfrentar, né? Aquele momento em que a gente é confrontado com a realidade da morte. Porque, embora a gente saiba que vai morrer, nós vivemos sempre tentando fugir dessa ideia, né? Diferente daquele momento em que a gente concretamente sabe que está com uma metástase. Então, acho que é um momento bastante interessante para explorar em um protagonista, né? E quem é esse personagem, né? Quem é esse Luís Viegas? Como eu falei, é um homem de 54 anos, um homem muito rico e com algumas particularidades assim que eu acho interessantes assim. E eu vou ler aqui uns pedacinhos que vão dar essa ideia. Luís Viegas nunca duvidou de ter direito ao lugar que lhe fora reservado na sociedade. Não se aporrinhara nunca com nada. Havia sempre um mordomo, um chofer, um mensageiro, um despachante para resolver problemas ou tirá-lo de encrencas. Aliás, salvo em sonhos, acreditava que os problemas eram sempre criados por outra. Não teve até tarde qualquer sentimento hostil ou amistoso por pessoas pobres. Os que lhe serviam, o caixa de banco, os seguranças da casa, o subgerente da loja que lhe trazia roupas e sapatos em domicílio para escolher, a Bá, que morrera de um tétano inexplicável, o garçom mal-humorado do Alves da tabacaria, a que fora iniciado por tio Magno, eram avaliados por sua parcimônia verbal. Quanto menos falavam, mais prezados. Então, é um personagem com essas particularidades, né? É importante dizer também que o livro tem um certo humor, né? Assim, tanto esse quanto o Rio das Almas Flutuantes tem um humor perpassando, assim, um humor meio irônico, meio cínico, assim, que é bastante interessante. E aí, o que acontece? O médico dá um conselho para ele, né? E o conselho é esse aqui. Olha, te dou um conselho como médico e amigo. Não se abata prematuramente. Faça um cruzeiro marítimo, faça coisas que o tornaram feliz alguma vez. Aí o Luís Vegas fala, né? Como quem se despede. E o médico diz: não, de jeito nenhum. Eu quis dizer apenas que você deve programar o seu lazer como se, por exemplo, o país estivesse às vésperas de uma revolução comunista. Desfrute enquanto é tempo, bote para quebrar.
E aí o Luiz Viegas resolve fazer isso, repetir os programas que lhe trouxeram felicidade, embora também é interessante, ele não usa a palavra felicidade, né? Ó, repetiu como se fossem os últimos programas que lhe deram gozo. Preferia essa palavra à felicidade, apropriada na sua cabeça a garotas suburbanas na hora de financiar o vestido nupcial. Então ele vai, ele repete algumas coisas que deram prazer a ele, ele procura uma ex-namorada, eles viajam para o Nordeste, ele come, né, toda sorte de comidas que não se deve comer, né, e tudo. E a partir daí, bom, mas assim, mas apesar dele fazer todas essas coisas que deram prazer, ele acaba encontrando durante uma viagem dentro do mar, né? Enquanto ele está no mar, nessa viagem ao Nordeste, ele esbarra num ex-colega da faculdade. E esse ex-colega pergunta para ele sobre a Júlia, né? Faz ele lembrar da Júlia. E aí ele começa um mergulho. Eu acho que não à toa esse encontro é dentro do mar, né? Porque ele começa mesmo um mergulho no passado dele, né? Então ele encontra esse amigo, foi na Praia do Francês que aconteceu. Ao pegar o jacaré, se chocou com um antigo colega da faculdade. Jaime Vasconcelos, Luiz Viegas, como tivesse se despedido do outro no dia anterior, Luiz o fulminou. E Júlia? Tem visto Júlia? E aí vem o capítulo chamado Júlia, né? Que o livro ele é todo assim. Cada capítulo vai ter um nome de um personagem a partir daqui, e a gente vai ver fatos do passado do Luiz Viegas e do país, contados por diferentes pessoas, por diferentes pontos de vista, né? E assim, já começando essa questão que eu comentei, que eu acho que o livro ele é muito rico nessas questões de memória e esquecimento. Eu acho que isso está sempre, é uma questão que está sempre se repetindo no livro, né? É interessante porque o capítulo da Júlia começa assim, né? Júlia entrou na vida de Luiz Viegas às 8h20 da manhã, de 5 de março de 1963, uma segunda-feira. O que eu acho que já mostra assim a importância dela numa única frase, né? Quer dizer, como aquelas coisas que são realmente importantes, como elas ficam gravadas na memória, né? O dia, a hora e tudo. E vão tendo outras personagens, né? Bom, e aí o que acontece? Começa aquela ebulição do momento do golpe, né? E os estudantes tentando se organizar para fazer frente a isso, e começam a ser perseguidos, e vários são presos, vários personagens vão ser presos, e sempre esse jogo, assim, né? Aí, assim, eu acho interessante também, porque hoje em dia, a gente, depois de tudo o que aconteceu, né, no Brasil recentemente, e toda essa questão do esquecimento da nossa história, né, é muito importante, né? Acho que essa é uma questão que está o tempo todo, não só no Brasil, né, no mundo, mas assim, a importância realmente da gente não esquecer as coisas que passaram, ao mesmo tempo em que há forças tentando fazer com que se esqueça ou até que se deturpe, né, as coisas que aconteceram. Aí eu vou ler aqui um outro trechinho que eu ressaltei, que eu acho que demonstra isso. Aí aqui já aconteceu o golpe, está em 1968, e aí ele fala: quando terminar o tempo sombrio, muitos militares, intelectuais, estudantes, donas de casa, padres e pastores evangélicos, conservadores sinceros ou cínicos, custarão a crer no que se passara com o seu aval. Outros, convencidos do indescritível sofrimento humano que a ditadura produziu, preferiram esquecer, e que o país esquecesse com eles. E também, assim, tem um jogo interessante, porque quando o Luiz Vegas descobriu que ele ia morrer, né, uma das coisas que ele fez, além de revisitar as coisas que deram gozo, foi começar a passar pelo cemitério, né, flertar com o cemitério, olhar para lá e ver e ficar olhando os mausoléus onde ele iria descansar, enquanto lá nas gavetas descansavam as pessoas da classe média e tudo. Mas ele começa a tentar se acostumar com essa ideia da morte, visitando o cemitério, que é retratado como um local de esquecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, tem depois uma passagem muito interessante no livro,
quando uma das colegas dele está presa, ela é presa, é uma passagem bem assim marcante, porque ela sofre uma violência sexual, né, por parte do policial. E aí acontece isso aqui. Enfim, aí aconteceu o ato sexual. Depois que ele caiu de lado, farto, já dormindo, ela foi arremessada no céu branco sem volta, para longe e para cima, sempre para mais longe e mais para cima. Não sabia voltar. Uma garota chamada Valentina esticava a cabeça para fora de um mausoléu e lhe dizia: acabe com a dor, tente lhe arrancar os olhos, ele acordará e te matará. Então, assim, de vez em quando, pessoas aparecem aqui, saídas de um mausoléu, para trazer os vivos de volta, né, para trazer vida, para influenciar os vivos, o que eu entendo muito como a gente pode entender de várias formas, né? A gente pode entender como um sonho, a gente pode entender como uma visita de espírito, a gente pode entender como a gente usando os nossos recursos que são dados pelos nossos antepassados, né? Pelos nossos ancestrais, pelo tudo que nos foi ensinado para lidar com as situações de crise. Então, isso me chamou a atenção também, né? Esse contraste de o que está morto, está realmente morto ou não está tão morto assim, né? E aí, assim, tem uma analogia muito interessante também, que o que acontece, o que acaba acontecendo no livro é que os ex-presos políticos, os ex-combatentes, eles acabam indo todos morar numa ilha, né? Deixa eu só achar essa passagem aqui. O que também já é interessante, assim, né? Morar numa ilha, o que é uma ilha, algo que está totalmente isolado, né? Então, a melancolia e o preço dos aluguéis levaram alguns ex-presos políticos a morar na ilha. Só que aí o que acontece? Essa ilha ela acaba afundando, a ilha inteira afunda. Enquanto todos dormiam, a ilha começou a afundar. Se fosse apenas uma parte dela, alguém teria percebido. Com o afundamento, porém, de tudo e de todos ao mesmo tempo, ninguém o percebeu. Nenhum cachorro latiu, nenhum cavalo escoiciou, nenhum morcego cuspiu. Um afundar geral e irrestrito, desculpe a repetição, de tudo e todos, em singularidade. No entanto, 1 minuto antes do desastre do afundamento da ilha, um sonho intenso quase acordou Júlia. Júlia era a moça por quem o Luiz Vegas era apaixonado, a grande paixão da vida dele. Estava no cais para a última barca. Pensou reconhecer uma garota lhe acenando da ponte. Tinha perninhas finas e dava adeus, como se fosse voltar amanhã. Era, contudo, a barca da eternidade, um antilugar. Nele nada se comporta como aqui. Lá não se nasce nem morre. Tudo já foi decidido. Não se luta por nada. Não há nada a temer. Não há qualquer luz. Não se conhece o calor, pois não há energia. Todos os astros estão cada vez mais longe, bilhões e bilhões de anos no passado. No entanto, descobriu Orfeu, todo o passado está igualmente longe. No brevíssimo instante em que voltou do sonho, Júlia sorriu. Adeus, Berenice. Eu acho que essa passagem ela mostra bem o fato de que se tem uma testemunha, né? Porque pensa, a ilha inteira sumiu, a ilha inteira afundou, ela ia sumir no esquecimento, né? Mas no fim das contas há uma testemunha vendo aquele afundamento, né? Então aquilo não cai mais no esquecimento, né? Eu interpretei dessa forma, assim. Achei que é uma metáfora bem interessante. Então ele traz muito essas questões, né? Da história realmente, né? Da importância da nossa história, da importância da gente valorizar a nossa história, da importância das testemunhas, né? E não sei se eu continuo lendo ou se eu paro um pouquinho para comentar, para comentários, como é melhor. Para ver se alguém quer perguntar alguma coisa, Tatiana. Se você quiser abrir para a conversa, pode abrir e depois você volta, se você achar melhor.
Então tá. Se alguém. Que agora eu vou passar a falar umas outras coisas. Então, se alguém quiser falar, comentar alguma coisa, se alguém. Não sei, acho que ninguém teve oportunidade de ler o livro ainda, além do Rogério e da minha mãe, né? Da Tereza. A Lilian falou que leu. Ah, Lilian quer falar alguma coisa? Não, estou gostando muito da análise dela, eu não tenho nada a acrescentar. Eu li também O Rio das Almas Flutuantes, que é bem diferente, né? Bem outra coisa, que tem muito esse lado irônico que você apontou, né? Que é. nos dois tem um pouco desse lado de humor e irônico, interessantíssimo do Joel. Eu apreciei muito esse ponto, sabe? Mas continua aí, tá tudo ótimo. É verdade, os dois têm esse lado irônico, o Rio das Almas Flutuantes mais forte mesmo, né? É um livro bem engraçado, eu achei bem engraçado, assim. E eu acho que os dois também têm essa característica da oralidade, né? Que eu acho muito interessante também, que é exatamente de trazer muitas histórias, assim. Às vezes é até... Fica assim, né? É uma história atrás da outra, mas é bem, se você pensar, é bem como aquilo que a gente ouve ao pé da fogueira mesmo, né? Eu acho isso bem interessante, é bem polifônico, assim, os dois livros, né? É uma curiosidade, eu posso fazer uma pergunta. Você leu esses livros, leu vamos dizer, o arquivo original ou você só leu depois de editado? Não, eu só li depois de editado, Ah, os dois, só. então você leu depois do seu livro. Sim, sim. Tá, Eu li agora, eu li semana passada. tá. É difícil também ter, assim, energia emocional, né? Tipo assim, o meu pai já morreu bastante em Não, mas 2015, eu mas posso assim, para imaginar, mim, posso acho que para minha imaginar. mãe também, para a gente é como se fosse ontem, assim, muita falta dele. Então, assim, também é uma experiência emocional que você tem que se preparar, sabe, para sentar e ler o livro. Ainda mais sabendo que foi o último livro dele. Eu Então, imagino, eu admiro a sua coragem. mas no fim, eu achava que ia ser, mas no fim das contas não foi, assim. Eu acho que eu senti bem isso mesmo que a gente estava comentando antes do marcador, né, de texto, assim, é bem interessante. Na verdade, eu sempre penso muito isso quando eu leio autores que já morreram. É muito interessante, né, que a gente possa dialogar com uma pessoa que está morta, às vezes, sei lá, 20, 30, 50 anos. Eu acho isso incrível, assim. Uhum. Eu trouxe um trecho aqui que eu achei muito bonito, que é sobre o amor. Gostei muito, aí eu falei, não, esse trecho eu tenho que ler. Ju, vai falando a página que eu consegui pegar o livro. Ih, gente, eu esqueci, eu até pedi para a Camila. Eu recebi alguns trechos, mas não só o primeiro. Se a Tatiana quiser, agora eu já li Pois quase. é, eu fiquei na dúvida se os textos estavam naquele que você mandou ou não. Naquele excerto. Vou colocar, então. Vou Manda, vai falando só o número da página, Ju, que aí a gente acha rapidinho. Tá. Então, esse. Deixa eu ler então antes um outro, que é uma coisa que eu achei interessante também. Tá na página 25. Mas eu vou para a DAG, mas aí se a Tatiana botar, eu já mostro. Porque uma coisa interessante é que o livro, como eu falei, ele começa com esse personagem Luiz Viega. Tá nessa parte masculino e feminino, aí nesse parágrafo. O livro começa com Luiz Viegas, mas aí o Luiz Viegas começa a rememorar a Júlia e tal, e o protagonista do livro, aos poucos, vai sendo mais a Júlia do que o Luiz Viegas. Inclusive, é engraçado, porque nem mostra a morte exatamente do Luiz Viegas, só diz que ele começa a desaparecer cada vez mais sob os lençóis. Até o momento em que a Júlia meio que toma o protagonismo da história. E isso eu achei muito interessante, porque no começo do livro, quando o Luiz Vegas descobre que está com essa doença terminal, ele conversa sobre isso com a terapeuta dele. E a terapeuta diz isso aqui para ele, que foi o trecho que eu peguei. Encerrando a sessão, ligou o gravador e pediu a Luiz que ouvisse. Um dia vivia a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter.
minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é a que me faz viver. É Gil, disse ela. Eu sei, disse ele. E aí é engraçado porque é meio como se essa essa chamada de atenção da terapeuta se cristalizasse no fim, acabasse acontecendo, né? Como uma profecia, assim. Acaba meio que, eu senti isso, o personagem acaba meio que virando uma mulher, no fim. Não que ele, o personagem, vire, mas o protagonismo do livro passa de um homem para uma mulher, de certa forma simbolizando isso, assim, na minha leitura. E o pedaço que eu tinha comentado do amor está logo embaixo. No trem de volta, vendo descer a noite sobre os trilhos, acinzentarem-se as amendoeiras da praça de estação, todas iguais, desamparadas, velhas, teve pena da pessoa que se chamava Luís Viegas. O que é o amor? Certamente não era isso. Sentira parecido no colégio, mas era a primeira Júlia da sua vida. Não saí da adolescência. Enquanto ela existir, não sairei. É fácil demais a distinção entre paixão e amor. Não, certamente não a amo. Estou seduzido. A mão latejava, as costas coçavam. Só se ama, é verdade, depois de muito tempo. E amado também. Aborrecimento, pauleira. Quem não foi ridículo como eu, me arriscando a perder a mão? Solamente uma vez, you are always on my mind, amém la vida. Eu achei esse trecho tão bonito, assim, tão bonito. Ainda mais que eu vou contar, já que a gente está aqui em off. Na dedicatória do livro tá esse trecho, né? Solamente uma vez, amém la vida, dedicado para minha mãe. Aí eu achei super, achei lindo, achei super romântico. E esse trecho me tocou muito do amor, achei muito bonito. Deixa eu... Juliana, Sim, Juliana e Tereza, vocês me ouvem bem? sim, Eu queria pedir licença para fazer uma pergunta. claro. Uma, eu não tive a oportunidade de ir com vocês falar sobre isso, mas eu queria perguntar a vocês, e eu peço licença e desculpas, porque eu não sei até que ponto isso pode ser incômodo. Mas quando ele está terminando o livro, na página 223, na página 223 é a primeira página desse último momento do livro que ele chama de naufrágio, é quando a ilha se vai. E ele diz assim, está em itálico, então é fácil de achar no primeiro parágrafo. Fim de semana aqui transforma a gente em bando alegre de colegiais. Essa frase não é uma frase, é um verso. E uma coisa maravilhosa do Joel é que o Joel deixa um monte de mensagens cifradas no livro todo, os livros todos. Essa frase é um verso de uma música que, aliás, o meu pai gostava muito e tocava. Meu pai tocava violão de 6 cordas, 7 cordas. A gente tocava essa música juntos, que é uma música do Alcir Pires Vermelho, que ele fez para Paquetá. Eu queria perguntar a vocês qual foi a importância de Paquetá, o que Paquetá significava para o Joel, para ele ter colocado exatamente aqui, nesse momento que ele fala de uma ilha, né, que naufraga, se tem alguma relação, se Paquetá realmente tinha algum significado para ele. Mas engraçado, porque assim que eu comecei a ler esse capítulo, assim que falou da ilha, eu sabia que a ilha era Paquetá. Veja. Assim, a gente ia bastante a Paquetá, mas se tem algo da história dele, eu não sei. Minha mãe vai saber responder melhor. Eu sei dizer assim. Joel jogava com Afonsinho e uma turma lá em Paquetá. Então era uma alegria enorme para ele. Inclusive, quando ele morreu e ficaram as cinzas que foram para lá e foram para cá, né? Eu dizia para a Nelce e Juliana, levem para Paquetá, enterrem onde ele gostava de jogar, deixa lá. Mas ninguém quis. As cinzas continuam lá na casa do meu filho. Mas Paquetá teve esse lado para ele, que ele tinha paixão por futebol. Ele jogava desde menino muito, né? Gostava muito. Então era um momento de prazer enorme de estar junto com amigos, de beber, de comer. Tinha uma comida que faziam lá. Era muito legal. Foi isso, você acertou.
Não, Que mas maravilha. Rogério, isso que você falou é muito interessante, assim, é exatamente o que eu falei, eu acho. Dependendo do leitor, a pessoa vai perceber várias coisas, assim. Eu não sabia dessa música, eu não consegui perceber isso, e eu sei. Por Não. exemplo, você até comentou, acho que é no Rio das Almas Flutuantes. Você comentou, agora eu não me lembro o que é que ele fala. Mas, assim, tem várias referências literárias e tal que eu não pego, né? Mas que uma pessoa que tem mais bagagem literária certamente pegará. Bom saber de Paquetá. Tem muitas coisas assim. E também é legal essa parte, porque ele mistura muito ficção com história, e a gente não sabe o que é ficção e o que é Sim. real, assim, né? Por exemplo, essa professora Mata Hari, eu fiquei sabendo que ela é real porque a Cecília Coimbra falou, né? É É, real. Foi aluna dela Foi também, real. não teria como saber. Então, assim, isso é muito. Está sempre, está permeando o livro o tempo todo. Assim, né? E volta e meia eu percebo. Assim, por exemplo, uma das coisas que o Luiz Viegas faz quando descobre que está à beira da morte é ir procurar um médium, assim, né? Procura aquele Thomas Hart. Não sei se você se lembra, tinha aquele. Esse cara ficou famoso uma época, ele aparecia até na televisão. Uhum. Eu me lembro muito disso. Eu não lembro quem que apresentou ele para meu pai. Meu pai tinha amigos que iam nele. Eu me lembro muito da história desse homem. Acho que ele pode estar lá em casa. Foi Muniz Sodré que apresentou. Muniz era amigo dele e admirava profundamente o Thomas. Eu me lembro Foi dessa ele. história que ele dizia que entortava os garfos, que transformava pinto em ovo e Eu tal. ia falar isso, Muniz Sodré, porque Muniz Sodré foi, né, amigo Foi dele, ele. curtia essas coisas também. E é engraçado a hora que o Luiz Vegas procura o Thomas, né? Porque aí o Thomas faz lá umas coisas nele e fala: olha, é provável que se cure e é provável que não. Tchau. Tipo assim, né? Eu também achei interessante que tem umas questões assim nisso que eu estava comentando, né, sobre esquecimento, memória, finitude, e tal, umas questões assim relacionadas à herança, a legado, né, que eu achei Uhum. interessantes assim de pensar, porque esse Luiz Viegas, embora ele tivesse uma filha biológica, ele tinha uma filha adotiva, né, que é a filha da Júlia, que ele cria. Mas no final da vida dele, e até para a Júlia mesmo, aquela filha não representava herança nenhuma que eles estavam deixando no mundo, né? Porque ela era totalmente diferente deles. Eu coloquei aqui essa parte. Essa parte, quem está narrando é a Júlia. Quando a barca partia, se imaginavam, não que ela que está narrando, mas ela que é a personagem da qual está sendo falado nesse parágrafo. Quando a barca partia, se imaginava um instante lá dentro. Há 1 ano e pouco não saía da ilha. Não sabia de Valentina, que é a filha dela. Val, imagine, fazendo carreira na publicidade, defendendo em penitência o voto nulo, o fim da justiça do trabalho, a modernização de tudo, das roupas à música, o controle obrigatório da natalidade, a pena de morte. Pensar nela era pensar no próprio fim. Essa última frase eu achei muito interessante, assim, né? Porque pensar nos filhos é pensar na continuidade, mas Sim, aqui não. Aqui pensar na filha é pensar no próprio fim, né? é. E aí, se a Tatiana puder rolar um pouquinho mais para baixo. Aí, ó. Luiz também nunca aceitou que Valentino o chamasse de pai. Você que me criou, ela dizia, pagou os meus estudos, me sustentou 8 anos na Inglaterra, me arranjou emprego, ajudou a minha mãe, eu sei de tudo, ocupou a função paterna. Luiz quase concordava, mas havia no fundo desse roteiro uma frustração que, perto de morrer, o constrangia. Te amo, mas não me sinto bem quando me chama de pai. É bonito, né? E é interessante, né, para a gente pensar assim, né, o que é que a gente deixa, né? São as nossas ideias, são os nossos filhos, né? É tudo isso, claro, mas assim, essa multiplicidade de coisas, né? Às vezes não necessariamente deixar um filho é você continuar, né? Ou sei lá, ou é e não é ao mesmo tempo. É, é isso, não estou lembrando agora de nada mais que eu tenha pensado em
ressaltar. Mas, assim, por exemplo, aí tem isso que eu estava comentando, né? Que é muito misturado ficção com realidade. Assim, esse capítulo Jovina era a avó do meu pai, a avó Uhum. paterna dele. E aqui a personagem é bem inspirada nela, tem algumas coisas que dá para perceber bem, assim. E engraçado, porque aí nesse parágrafo, nesse capítulo da Jovina, né? Essa Jovina era uma mulher que passava ferro, como era a avó do meu pai. E ela tinha um namorado, né? Um homem que não morava com ela, mas aparecia de vez em quando. E aí, olha, no Natal, ele apareceu com um presente. Ela foi abrir escondido dele. Nem mostrou a Lúcia, morta de curiosidade, quando ele acabou o café, foi levá-la ao portão. Era um ferro elétrico. Obrigado, pode dar para outra. Seu José a encarou nos olhos, como se fosse explodir. Você é uma mulher atrasada. Eu não entendi, sabe? Tipo, esse parágrafo, assim. Como assim? Eu não entendi nada, não sabia, mas eu não sabia nem que existia outro tipo de ferro. Mas aí eu lembrei que meu pai escreveu numa carta para mim coisas sobre essa avó dele, né? E aí eu fui lá ler a carta, e aí na carta estava escrito assim: naquele tempo o ferro era gás. E aí está escrito, ele também tinha escrito sobre ela, né? Ela era muito orgulhosa. Devia odiar exibir fraquezas. Seu lema devia ser: cada qual cuida de si. E aí eu achei muito legal, porque o que ele escreveu lá me ajudou a entender essa passagem que eu não tinha entendido, sabe? Aham. Ih, cacete. É isso. O resto eu já li. Eu sei que a minha mãe preparou umas coisinhas para falar também, se quiser falar agora. Ou se alguém mais... Eu quero, pode falar. Quer dizer, eu não vou falar, eu vou ler. Eu escrevi porque falar para mim fica mais difícil, por causa da emoção mesmo. Então, está escrito aqui. Depois do lançamento, eu não posso chegar perto porque desliga, que o João me falou, quando eu chego desliga, né? Então, peraí. Depois do lançamento dos 2 romances inéditos do Joel, eu iniciei a releitura pelo outro, pelo Rio das Almas Flutuantes. Uma delícia de livro, uma ironia bem-humorada, uma escrita barroca. Joel era admirador de Alejo Carpentier. Então, uma escrita barroca cheia de personagens, cheia de personagens onde 2 se destacam, o Bey e Samires. É, acima de tudo, uma escrita refinada, às vezes poética. Não é uma leitura fácil. Joel mistura tempos, espaços, vozes. E mais ainda, ele mistura o eu historiador com o eu ficcionista. Fatos históricos são ficcionados, e é isso que a Juliana falou, né? Fatos históricos são ficcionados, e a ficção transformada em história com H maiúsculo. E ele debocha dessa história que glorifica os vencedores, os poderosos, muitas vezes grandes filhos da puta. O caso da ponte de aço, vendida pela Inglaterra ao Egito pela metade do preço, revendida ao Brasil superfaturada, desmontada em 870 pedaços para ser transportada numa comitiva que parte de Alexandria, ocupando 5 navios, trazendo o touro Apis, remontada na Bahia, realocada no Rio Paraguaçu, em Cachoeira, é uma denúncia hilária e debochada de como os que têm o poder se envolvem em grandes negociatas. Joel traz para o Rio das Almas Flutuantes livros escritos por ele. Durante a leitura, me deparei com O Dia em que o Povo Ganhou, O Soldado que Não Era, Paulo e Virgínia, sua tese de doutorado, e até O Presente de Ossanha, um livro infantil. Além dos seus livros, fatos vividos por ele foram inseridos no texto. Por exemplo, O Rio das Almas Flutuantes se passa no Egito e na Bahia. E, de repente, Joel enfia o Rio de Janeiro na história, falando do grupo de ação, um grupo teatral criado por ele, Milton Gonçalves, que encenou no Largo do Boticário. Seu fone desligou, Tereza. Ficou mudo. A última coisa que deu para ouvir foi do Largo do Boticário. No Largo do Boticário, onde o grupo de ação encenou a memorável peça Memórias de um Sargento de Milícias. Ele também abrigou no texto dele histórias de livros de outros escritores, amigos que ele respeitava,
como Alberto da Costa e Silva e Luiz Moste, por exemplo. A sensação que eu tive... Está longe. Ficou mudo de novo. Você chegou perto outra vez da tela. Encostou em alguma coisa. A pessoa... Impressionante. É. Bom, a sensação que tive ao reler os dois romances, quase 10 anos depois, foi que Joel contou histórias sem fim na ânsia de falar sobre ele, de manter a sua memória viva, um menino de origem muito pobre que construiu uma trajetória admirável. Já doente, ele trabalhou incansavelmente na produção desses dois romances, um logo seguido ao outro, em que a morte é uma presença. Não uma presença lamurienta, uma presença discreta, apesar de surgir já na primeira página em Um Amor e o Nada, e no final de O Rio das Almas Flutuantes. Tentando sintetizar o meu sentimento em relação aos dois romances, se isso é possível, eu penso que Joel escreveu como a Sherazade, contando 1000 histórias para adiar por 1000 dias ou 1000 noites a sua morte física. Ele coloca na boca de Samires as perguntas que ele próprio se fazia. E se a morte não for o descanso? Se o sujeito que se chamou Ibn Khaldun Samires não desaparecer? Tinha medo da eternidade. Terminando agora, Ficou mudo, ficou mudo. Podemos trocar Samires por Joel. E se a morte não for o descanso? Se o sujeito que se chama Joel Rufino dos Santos não desaparecer? Tinha medo da eternidade. É isso. Eu também tenho medo da eternidade, pensando bem. Ah, com certeza, né, gente? Se parar para Tenho. pensar, é a Prefiro pior não. Prefiro não. Ah, boa leitura, Tereza. Da tua leitura, né? Tão importante para a gente. Não, eu li também. Quer dizer, eu conheci bem o Joel, fui amiga, trabalhei junto com ele um período e fui aluna dele, né? Eu o conheci lá no Veio na mestrado. minha casa, me Ah, lembro. sim, a gente era bem que... ele me chamou em 2003 para trabalhar com ele nos seminários lá no Tribunal de Justiça. A gente fez algumas, assim, aproximações bastante grandes. E aí, quando eu li o livro, quer dizer, eu já tinha lido outros livros dele, muitos ensaios, fiz uma resenha no Jornal do Brasil, lá atrás, do Como Escrever para os Pobres, aquele livro, sabe? Que eu acho um ícone. Como trabalhar para os pobres. Isso, aquele livro, para mim, é um ícone importantíssimo do trabalho do Joel. E aí, quando eu li esses dois livros, é exatamente o que você está dizendo nesse teu texto. Ele conseguiu misturar muito o conhecimento, quer dizer, a bagagem que o Joel tinha, que era extrema, enorme, da história, e transformar meio em ficção, né? É uma ficção com personagens, às vezes, reais, assim, da história do Egito, do Rio das Almas, né? E colocar também toda a visão dele, irônica, sobre a questão brasileira, entendeu? Quando ele fala esse negócio da ponte, aí o cara atrás da ponte, a ponte foi cara, é engraçadíssimo. Eu ri muito, entendeu? Principalmente no Rio das Flores. Esse livro e o outro tem muito a bagagem da vivência dele real, né? Da ditadura, da prisão, da coisa que ele acompanhou, é testemunho real. Então, também tem esse valor incrível, né? E que ele, já no final da vida, quando então ele escreve, ele já tem um outro olhar para as coisas. E essa montagem que Juliana apontou, né, que eu acho muito bacana, é um livro montado em várias vozes. Né? Então, assim, para o leitor, não fica uma coisa assim estagnada, né? É uma coisa que foi assim, terminou assim. Não, você fica meio que viajando, é uma viagem. Os dois livros, para É mim, uma viagem. foi uma viagem solta, sabe? Uma beleza. O outro também, O Rio das Almas Flutuantes, já diz o título, né? Já te deixa meio que flutuante. Muito bom. Recomendo aí aos outros participantes aí do encontro, porque é uma leitura agradável,
que mexe com a história do Brasil, nos dois casos, pega muito da nossa história. Fantástico. O Rio das Almas Flutuantes é esse que ela está falando. Não, e a É, capa, eu achei esse livro tão lindo. Os dois eu achei a capa linda, mas esse aqui. eu também. E são livros finos, né? Não são Esse é extensos. mais fino, né? Isso é um valor da narrativa dele também. Eu acho o início desse livro maravilhoso, É, do Rio das Almas Flutuantes, acho incrível. é. Eu até escrevi uma resenha sobre esse livro, não sei nem se vai sair, porque me pediram para eu escrever uma resenha para a revista Psicanálise e História, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Aí, para eu escolher o livro, eu falei, tem que escrever sobre o Joel. Falei, eu meio que botei essa da merda. Tem que falar do Joel, que é um historiador e tal e coisa e tal. Aí eu escrevi. Mandei no final do mês passado, ainda não me deram resposta. Se vai ser complicado, é para um conselho, né? Analisar aquelas coisas. Vamos ver. Quer que eu leia o comecinho desse livro? Pode ler, Boa. maravilhoso, eu acho Lê, maravilhoso. lê sim, Já que Juliana, tá lê. Do seu trono, primeiro que chama O Rio que Imitou o Nilo, capítulo. Do seu trono de silício, o inexistente estabeleceu que as almas dos existentes não sejam variadas como os vestidos de um magazine, mas se dividam em somente 4, tanto as sábias, a quem nada se possa mais ensinar, quanto as topeiras, a quem se diz, não vá por aí, já conheço as pedras dessa estrada, esse homem não vale a comida que lhe pagaste. Mesmo assim vão, e depois apelam para o inexistente, que topeiras as criou. A primeira alma é a que continua a existir após a morte. A segunda, a que se encarna no animal selvagem. Logo, se excluem os gatos, viu, João? As pulgas e as moscas varejeiras. A terceira é a sombra, que às vezes nos vai à frente, às vezes atrás, às vezes colada, havendo só o cuidado de jamais pisá-la, como fez Pisistrato, caso sobejamente conhecido, ou Adelino, o sinistro, que depois vai estar nesse livro daqui do Amor e o Nada. Uhum. Cujo sofrer interminável se contará um dia. A quarta e última alma é a que existe nos sonhos. Quando cochilamos, ela deixa o corpo para voltear por aí. Parece criança, metendo o dedo em tomadas, subindo em árvores espinhosas, saltando o Grand Canyon, fuxicando com outras almas. O perigo é o corpo acordar de repente. Tocou o celular que não era para tocar, bateu a porta que não era para bater, a alma dos sonhos não teve tempo de voltar do passeio. A primeira pessoa conhecida a passar por esse transe fatal, morrer sem alma, castigo imposto pelo inexistente, se chamava Inês. Não sabemos em que língua. Daí o ditado universal: agora é tarde, Inês é morta. Pois é, muito engraçado. Eu junto umas coisas assim. É. Parou? Parei. Inês é morta. Cadê o Rogério, se ele quer falar um pouquinho? Ele está aí ainda, que eu não vejo quem é que está. Tá. Cadê? Posso fazer uma pergunta para as duas? Se vocês veem alguma ligação, sentem alguma ligação, alguma influência, alguma entre a obra do Joel e o Já Estive Aí, Não Gostei, e Coisas Difíceis de Ressuscitar? Boa pergunta, João Paulo. Não tem como não ter, né? Porque eu também, de vez em quando, pego umas coisas da realidade e modifico elas. Por exemplo, eu já escrevi um conto sobre essa mesma avó Jovina que está no Amor e o Nada. Assim, inspirado nela, né? Claro, não é ela. Ela também era uma passadeira e tudo, também me inspirei nela. Então, assim, tem muito desses elementos, né? Que eu nem conhecia ela, na verdade. Quando eu nasci, já estava morta, mas das histórias que meu pai contava, né? E a minha mãe, certamente, também. Eu acho que tem uma ligação pela pessoa, claro, pelo que ele escreveu, pelo que eu li dele. Eu era revisora dos livros dele, era a primeira leitora e revisora, e Joel também foi o primeiro leitor de algo que eu escrevi. Acho que eu já contei isso em algum lugar,
que ele estava voltando do hospital de um exame, eu não pude ficar perto dele, e tinha uma ideia que me rondava há uns, sei lá, mais de 10, 20 anos ligada à ditadura, e que eu não conseguia botar no papel. E nesse dia, voltando do hospital, eu consegui sentar. Aliás, dentro do hospital, eu peguei um papel qualquer que tinha na minha bolsa e rabisquei uma forma que eu encontrei de talvez fazer o texto. E fiz, e foi a única coisa que eu escrevi que Joel leu, não teve mais tempo para nada, só esse conto. E ele chorou lendo, né, dizendo mentirosamente que eu escrevia melhor do que ele. Então, claro que tem ele dentro de mim, e tem dentro no que eu escrevo, sem dúvida, né? Como tem Acho dentro que da eu sei Juliana que e no que ela conta. escreve. Você Acho sabe, que, você leu não sei acho quantas que eu sei vezes que conto é esse. o Capuz, né? É. É esse conto. Eu gosto muito. Foi minha primeira menção honrosa, foi esse conto. Ele ficaria felicíssimo se soubesse, mas ele está aqui, está na gente, com certeza. Certamente. Mas, assim, como estilo literário, o que vocês acham? Acho que Tem alguma. menos. Vocês veem alguma influência? Eu acho que mais na Juliana do que em mim. Em mim, acho que muito pouco, como Eu acho estilo. que eu sou mais seca, assim, nas palavras, né? Eu sou mais, Uhum. gosto de coisas mais, assim, secas. Eu escrevo de uma forma mais seca, talvez, assim. E meu pai escreve muito, uma coisa mais florida, assim, né? Mas eu acho que na ironia, talvez, assim. Apesar de que ele é bem mais irônico, eu acho. Ele tem bem, Eu muito, também bem... acho. Eu também acho. Eu já li também Agora, Luiz uma Augusto. característica do Joel, acho que em todos os romances dele, é ser barroco mesmo, né? É É, impressionante, isso é é. muito forte nele. Eu passo longe disso, não sei fazer. Eu acho que tem a influência da história, do estudo que ele tem Com da história, certeza. né? Então, assim, Uhum, nesse Rio das Almas Flutuantes, o que ele traz do Império Otomano, né, para a gente, uhum. é uma coisa que, puxa vida, eu fui dar uma lida sobre isso, porque eu não estudei história. Eu também. É incrível, aí tem aquele negócio daquele personagem, é muito bom nesse aspecto, né? E eu acho que se fica meio barroco, é muito porque ele está falando desses assuntos mais históricos, assim, me dá É, essa impressão, né? Não sei. Não sei se eu tem estou muito falando. isso, realmente. Tem sempre um pano de fundo histórico, assim, bem consistente, né? Que, imagina, não Uhum. vou nem me arriscar a tentar, né? É, mas assim, quando você lê, por exemplo, os livros dele de ensaios, como esse último, né, Saber Negro, bacanérrimo, fui no lançamento, tudo, foi em junho, antes dele, né, foi em junho, ele morreu Foi em um pouco setembro, não antes. foi? É excelente esse livro, né, que tem todos os aspectos, a introdução do livro é muito boa, que ele coloca muito uma posição dele quanto a toda essa questão do racismo. Gente, eu tinha uma admiração por ele imensa, então não dá nem muito para falar também. Não fui filha, não, mas eu tenho uma admiração infinita, infinita. Fala aí, o Ataíde. O Ataíde é muito conhecido dele. Olha, primeiro dizer que eu estou feliz, muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre o Joel. Obrigado, Tereza. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos. Eu fiquei muito feliz de estar participando, ouvindo vocês. E, e olha, isso que você falou agora sobre o saber. Eu ia até comentar outra coisa. Eu ia falar sobre o Vida das Almas Flutuantes, que é um livro que eu gostei tanto. Também. Mas eu vou comentar isso que você falou, porque tanto no Saber do Negro quanto no que é racismo, o Joel faz uma coisa que a gente tem que falar. Eu vou ver se eu falo isso lá na Flip agora, porque Legal. tem um parágrafo do Joel. Eu vou separar esse parágrafo para ler. O Joel fala no parágrafo a palavra estrutural e Uhum, em seguida ele fala racismo. O uhum, Joel ele só não colocou como estamos Juntou. usando hoje racismo estrutural, mas ele estava pensando nisso e ele falou estrutural como se trata hoje, ou seja, o uhum. racismo que é estruturado através das instituições. E Isso. ele fala disso nesse parágrafo. Ou seja, num livro da década de 80, Tenta. e depois no Saber do Negro, né? Mas no Que é Racismo, que é o livro da década de 80, É? o Joel falava de racismo estrutural, sim, não falou com esse nome, com Sim. Sim, essa entendi. organização das palavras uma na frente da outra. Mas ele fala assim:
ele está falando sobre um tipo de... Ele fez a diferença entre racismo, discriminação, preconceito. Ele fala do caso brasileiro específico como capaz de reunir todos esses aspectos, Uhum. mas eu achei maravilhoso quando eu li. Eu cheguei a aprender a respiração. Ué, mas foi Joel? Aí eu continuei lendo. Não, ele não usou racismo estrutural, mas foi por um triz. Foi por um triz. Ou seja, conceitualmente, a ideia que nós temos hoje de racismo estrutural, a gente pode beber na fonte do Joel. É verdade. Isso tem que ser dito. Por isso que eu tenho falado, a gente tem que ler Joel, tem Eu que ler também tenho Joel, falado tem que muito. reverenciar o Joel, lendo e discutindo o Joel, É, porque tem uma riqueza das entrelinhas dele que é uma delícia, mas tem alguns pensamentos fortes do Joel que eles precisam ser bem compreendidos, como, por exemplo, essa reflexão sobre o racismo, que, aliás, discute o sectarismo de movimentos negros no Brasil, né, do quanto isso, eles são exatamente. problemáticos enquanto sectários. Assim, é maravilhoso, Esse livro fala disso, maravilhoso, exatamente. Todo o é histórico dos maravilhoso. movimentos. Eu acho triste ter que falar que um pensador esteve à frente do seu tempo. Eu sempre acho triste falar isso, porque então quer dizer que naquele tempo ou ele não foi entendido, não foi entendido completamente, ou não foi totalmente aproveitado. Eu acho que não foi totalmente eu acho aproveitado. não foi totalmente aproveitado. A gente precisa fazer isso, a gente precisa É aproveitar verdade. o Joel, Trazer discutir o trazer Joel. essa memória dele. Eu, sinceramente, eu tenho feito essas tentativas assim também. Em diversos ambientes. É Ele é verdade. muito importante. Ele é muito importante. É interessante, vou desviar um pouco o assunto, mas assim, a minha aproximação muito com o Joel foi quando eu fui aluna dele no mestrado, isso em 1995. E ele admirava o meu avô, que eu conheci e morreu aos 10 anos de idade, quando eu tinha 10 anos de idade. Porque meu avô era o Amando Fontes, que escreveu Os Corumbas e a Rua do Siriri, e o Joel estudou muito os Corumbas, que é a história dos retirantes, história da pobreza. Por acaso, a minha tia, que tinha todo o arquivo do meu avô, está se mudando do apartamento e me deu esse arquivo. E eu estou com umas matérias sobre os corumbas de 1940, que fala um livro sobre os pobres. E ele, inclusive, cita o Joel nesse livro, do Como Pode a Époras do Literatura. social. Exatamente, Época do Social, o meu avô. Né? E eu quero contar para Juliana um certo depoimento pessoal, que foi o seguinte: o meu avô era um advogado, sentava na mesa de cabeceira, lá na casa de Teresópolis e tal, tinha um chofer, entendeu? Era um cara nesse nível, né? Quando eu li Os Corumbas, eu tinha 13, 14 anos, ele já tinha morrido. Eu caí de quatro. Eu falei, como é que aquele homenzinho dali, entre aspas, um burguês, né, conseguiu escrever isso, que é um outro universo. Depois ele escreveu A Rua do Siriri, que nada mais é do que a história das prostitutas em Sergipe. E ele conta das personagens que trabalhavam nessa função por meio de vida e que tinham sentimentos, entendeu? Que se apaixonavam pelos outros. É uma beleza o livro, ninguém nem conhece esse livro. Mas aí que me levou a ser escritora. Eu falei assim, bom, se ele foi capaz de criar esse mundo, quantos mundos eu não vou poder criar, né? Não, é muito interessante, né? Então, eu estou colocando isso para a Juliana, assim, o quanto que a Juliana fez o que fez, né? Acabou de lançar um livro de contos excelente, e tendo esse personagem do teu lado aí, né? Na vida, que fez esse caminho também. Me diz uma coisa, Lilian, desculpa. Me diz uma coisa, como era o nome do seu avô? Amando Fontes. Amando Fontes. Escreveu 2 romances, depois ele morreu. Achei aqui, ó. Achei aqui, eu botei, aí veio o Os livro. Corumbas. Tem aqui, está disponível em PDF, versão em PDF, a ficha técnica do livro, resumo e resenha. Rua do Siriri, o outro livro das prostitutas. Eu gosto muito dos dois. É uma literatura de década de 30, ele foi meio
dessa época, né? Que é a Raquel de Queiroz e tudo mais. Mas muito rico em personagens. E esse universo da pobreza mesmo, da luta, sabe? De sair do campo para ir para a cidade grande. Os Corumbas o nome Os Corumbas é uma família. Enfim. Mas é uma ligação que ficou muito forte entre mim e Joel, sabe? Nessa questão do vovô. Ele sempre falava do vovô. Foi surpreendente quando ele me falou do vovô no mestrado. Não, eu estudei muito avô, teu avô é importantíssimo e tal. E ele nem tinha escrito Époras do Social. Eu falei, caramba, obrigada e tal. Enfim. Lilian, fala um pouco por que seu avô te inspirou a ser escritora. Detalhe um pouco isso. Olha, e é longa essa história, gente. Bom, primeiro o seguinte, eu era criança, os melhores amigos do meu avô eram o José Olímpio, que era o editor, que eu ia muito à casa dele lá tomar banho de piscina, me afoguei com 2 anos na piscina, minha tia que me salvou, e Manuel Bandeira vivia na nossa casa, em Teresópolis, que o vovô tinha uma casa em Teresópolis, na casa de veraneio, que eu passava as férias. E aí o Manuel Bandeira ia lá, imagina. Então eu comecei a ler poesia com 8 anos de idade. Eu e minha prima, para decorar os poemas do Manuel e ficar bonitinha, né? Quando ele chegasse lá, café com pão, café com pão, café com pão, Dona Irene, não sei o quê. Então, aí, o Manuel Bandeira, para mim, já era um ser diferente. Então, eu achava que os escritores eram uns seres diferentes. Olha, falar nisso é o seguinte, já que você está falando, Manuel Bandeira, nada mais, nada menos, escreveu um poema para minha mãe, Olhos Verdes. Tenho aqui na minha parede o manuscrito. Mas, enfim, então eu me encantei pelos escritores primeiro, sabe? Né? Pelo ser humano que era escritor. Aí comecei a ler muito, eu lia muito, muitos livros, né? Era amiga da neta do Zé Olímpio, então a gente tinha muito acesso a livros. Aí eu li muito, aí eu fui querendo ser escritora. Agora, o que me definiu, como você está pedindo, é isso. Quando eu li que o vovô, que tinha uma formação diferente, né? Toda uma estrutura diferente de vida, foi capaz de criar, como ele era um cara super sensível, tem o diário dele, sabe? Também de escritos dele e tudo, ele se emocionou com essa questão social do Brasil e escreveu ficcionalmente. É uma história que no livro Époras do Social, o Joel defende, que você encontra muito mais a realidade das questões de desigualdades sociais no Brasil através dos romances do que através de ensaios de sociologia, entendeu? Verdade. E a defesa do Époras é outro livro que é obrigatório ler esse livro, porque a grande defesa dele nesse livro Époras Social é isso, entendeu? Enfim, Eu, aí foi isso. eu E queria repetir a pergunta da Maria Alice para a Juliana, e para a Tereza também, se o Joel, de alguma forma, foi que fez você ser a escritora que você é hoje. Pode boa pergunta. responder. Assim, com certeza, porque também desde pequena, é mais ou menos o que a Lilian falou, assim, desde pequena eu estava cercada de livros, assim, e era muito estimulada mesmo a ler. Não era, tipo assim, às vezes eu vejo alguns pais dão livro para a criança, mas a criança não vê os pais lendo, né? E criança imita, né? Não adianta dar o livro para a criança e os pais não... É igual em teatro, né? Engraçado, a gente leva muitas crianças ao teatrinho quando elas são crianças, né? Mas os pais mesmo não vão ao teatro. Então, aquela criança não vai virar uma consumidora de teatro, né? E na minha casa, não. Na minha casa, os meus pais realmente eles liam o tempo todo, assim, né? E aí eu cresci amando ler, eu lia, devorava livros, assim, enormes, tal, na adolescência, assim. E uma coisa que é interessante é que meus pais nunca... Eu tive aquela época, né, de ser apaixonada por Stephen King, devorar todos os livros de Stephen King e tal, mas meus pais nunca falaram, Paulo Coelho até, sabe? E meus Sei. pais nunca falaram assim, isso é uma porcaria. Não, sabe? Meu pai sempre foi assim, tipo, para ler tudo. Ele próprio sempre disse que ele começou, se apaixonou pela leitura com os gibis, né?
É, história Então, Ele fala isso, no livro então dele, eu foi acho. isso. Depois, né, assim, eu sempre tive muito... O que eu quisesse ler, eu tinha acesso, assim, sabe? Sem Uhum. crítica, sem nada. E aí foi isso, assim, eu escrevi... Quando meu pai estava vivo, eu ainda escrevi um conto uma vez. Não sei por que que eu escrevi. Tipo assim, me deu Pois. nada, que foram 2 contos, né? Não, primeiro eu tinha escrito um. Era uma época, muito tempo atrás, assim, que a Companhia das Letras tinha aberto uma chamada para mandar coisas. Eu mandei esse conto. E aí eu mostrei para o meu pai, assim. E meu pai adorou e tal, né? Óbvio, né? Gente, o conto era ruim, tá? Era ruim. Hoje eu nem tenho mais esse conto, mas Não ele era era. ruim. Era, mãe, era assim. É. Mas meu pai ficou super feliz, imagina, a primeira vez que eu escrevi uma Eu coisa, li na época, você mostrou os dois para gente, e né? você disse que mandou para a editora Rocco, não foi a Companhia das Rouco, Letras, foi a rouco. Rocco. Era mesmo, era rouco, era rouco. E eu lembro que eu achei muito interessante, porque seu pai tinha vários livros editados na Rocco, e você não falou para ninguém que você era filha dele, você foi como uma pessoa anônima, Juliana, né? E Não, e recebeu a um gente retorno de lá legal. entrou em contato comigo. Ela foi super. Ela, não, olha, o que você escreveu está muito bom, mas é muito curto. Isso não dá para um livro. Escreve outro e me manda de volta. Que legal, é Imagina. mesmo? Você E tinha aí Foi, eu que foi isso tinha. fazer. mesmo. Que legal. Aí ela Pô, me forçou a escrever outro, eu escrevi, né? Mas ainda assim era Mas muito aí Mas não eu acho rolou, que ela né? falou aquilo para me incentivar, né? E tipo assim, e acabou funcionando, que eu acabei escrevendo. funcionou, é. Mas aí passou um tempão, eu não escrevi mais e tal. Eu sou médica, né? Então eu tinha uma vida assim, tipo, total de correria, né? Depois que eu me formei, vários empregos e tal, e plantão. E até parei de ler, assim, quase não lia mais. Ficção, né? Só li estudo. Mas depois que meu pai morreu é que eu acho que... E também que eu me mudei para Portugal, porque a condição de imigrante é uma condição totalmente... Embora eu não seja... Claro, eu não sou uma imigrante, não posso ficar reclamando, não sou uma refugiada, nada disso, óbvio, estou aqui porque eu quero. Mas, assim, estar numa posição de imigrante é uma posição assim que você vê o mundo todo como uma criança de novo, é meio como virar criança, sabe? Você Sim. começa a perceber coisas que antes você não percebia. Então, isso abriu para mim também uma janela que eu acho que começou a estimular, assim, sabe, essas coisas na minha cabeça, assim. Uhum. E junto com o fato do meu pai ter morrido, assim, que eu acho que... E a pandemia também, esse isolamento, aí eu comecei a escrever como uma forma de elaborar, eu acho, sabe, meus sentimentos e tudo. Comecei a pensar muito sobre a morte, sabe? Comecei a pensar sobre a minha própria vida. Eu era muito ligada ao meu pai, sabe? Então, para mim, foi uma perda muito grande, assim. E aí Ah, mexeu mesmo com a minha visão de mundo. E aí eu acho que foi aí que eu comecei a escrever. Aí eu sim. encontrei um professor excelente, Coordenador. eu entrei numa oficina, e aí foi isso. E aí eu fiquei viciada, agora é isso. E eu E quero agora, saber agora, eu quero saber agora da Tereza. Quem foi, qual foi a Aí. inspiração da Tereza para escrever? Para escrever? É, Eu para se acho que a tornar explicação escritora. eu já falei um pouquinho, foi essa história que estava na minha cabeça da ditadura e que eu queria escrever e não sabia como. Tentei uma vez com uma droga, deixei para lá, até que nesse dia de dor, de sofrimento mesmo, eu estava preocupadíssima com o Joel, sabia que ele ia fazer uma operação arriscadíssima, e nesse momento, de repente, desceu. Como é que seria, né? Eu escrevendo em 2 tempos, presente e passado, ela com o nome dela atual, ela com o codinome dela. Ela era uma pessoa de luta. Então, foi nesse momento que eu comecei, foi a primeira escrita, e depois com a oficina, Joel morreu, e eu então soube da oficina das letras, já sabia, porque ele tinha trabalhado lá, mas eu não sabia que tinha oficina de contos, não tinha me ligado nisso. Então, quando eu vi que tinha, eu me inscrevi. Aí conheci você, e o resto da turma, Foi com o mesmo e bom comecei a professor escrever. da Juliana, hein, Tereza? Oi? Foi com o mesmo bom professor da Juliana que você fez a oficina? Mesmo bom professor. Olha, foi com um cara que eu chamei de mestre na dedicatória do meu livro, e ele me deu uma bronca Olha só, Recusou, em pleno lançamento. eu não, recusou o título? eu não Recusou. sei Uma que bronca. oficina, não sei que oficina é essa que vocês estão falando, mas a oficina que eu conheço tem coordenador, não tem Pois professor. é, coordenador. Você Agora, está vem falando de cá. alguma outra oficina. Eu lembro de ter visto lá no teu Facebook, quando a pessoa bota lá o que ela é,
Está lá escrito professor da Estação das Letras, está lá. Então, mestre é um bom professor. Eu vou, Está lá, vai lá e Aí, apaga. duas Tira o corrigir. escritoras que saíram da tua oficina, hein, João Paulo? Bota lá, Excelente. coordenador. Por isso que eu gosto de chamá-lo de tio Johnny. Johnny Tem a Boy, outra aí, tio Johnny a Boy. outra Não quer escritora aí. mestre? Vai ser tio, não tem jeito. Não quer o A outra título. Ô, Suzana, olha só o que eu tenho que aturar. Vai escritora vendo, tem que sair, gente. Ah, mas merece, né? vai vendo. Mas merece, né? Olha só quanta gente, né, que está Bacana. né, que Gente, tá assim nessa estrada e você contribuiu demais para Claro. todo mundo e contribui, né, dessa forma, né, que você tem de trabalhar o texto, digamos, de um modo assim manso, mas verdadeiro, não é? Você poder dizer as coisas às vezes que incomodam, né, sem necessariamente agredir, né? Isso que às vezes Eu só, pode acontecer. eu só imito o Jair. Assim, dá licença um minuto, eu tenho que sair, que eu tenho um outro encontro agora às 7h30 aqui Eu também online. tenho. E eu, Esqueci eu, até. eu adiei por causa da conversa com eu, Juliana e tudo, aí eu adiei para 7h30, agora está na minha hora. Tá bom? Foi muito bom, adorei. Maravilha, tem que trazer mais Joel aqui para a gente conversar, né, Thaíde? Ah, vou estar na Flip. Que dia que você vai falar, hein? Eu vou na quinta, tenho 3 mesas na quinta e tenho uma na sexta. Ah, bom, porque eu só vou na sexta, na quinta eu não vou. Só vou poder ir na sexta de manhã. Devo chegar lá, sei lá, por volta das 2. Que horas é a tua mesa, hein? Eu Na ainda não Flip. tenho os horários exatamente, não. Eu tenho. Mas a mesa do Joel, que eu vou falar sobre o Joel, é na quinta. Ah, que pena, não vou estar lá. Aonde é? É em algum lugar aí? Eu não sei. Ah, Eu tá. ainda Não, vou porque tem saber. essas off-flips, né, que ficam rolando lá e tal, os Aham. acontecimentos. Bom, espero que a gente se cruze lá, então. Sexta, Vamos sábado sim. e domingo eu volto. Vou rapidinho, Vamos mas sim. não pode ser legal. diferente. Beijos para todos. Beijo, Suzana, Tati. Obrigada, filha. Tchau, querido. Uma, Todo mundo. Tchau, Tê. eu queria fazer, tchau, Lília. Eu queria fazer uma observação a respeito do Joel, é que estivesse ele escrevendo no gênero que estivesse, né? Ele não tinha ele tinha uma lucidez muito grande as questões raciais mereciam dele um olhar muito equilibrado sobre tudo, né? E muito embasado e muito equilibrado. Nessa área ele me ensinou muito, 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 muito. Tenho coisas para contar. Cheguei a escrever um texto sobre isso, mas teve muito mais do que isso, né, nos momentos que eu podia conversar com ele, né? Então acho assim, a marca do Joel é a lucidez, né? E ao mesmo tempo essa capacidade de fazer uma espécie de colagem, né, com as questões, você tem as questões sociais, né, todo tipo linguísticas, né, literárias, linguísticas, psicanalíticas. Ele tinha uma amplitude de percepção e uma lucidez ao mesmo tempo. Isso eu acho assim. E quando falava era com uma simplicidade, era muito transparente, né? Uma fala límpida. E eu adorava ouvir ele falar que era justamente quando eu ia buscar alguma coisa justamente límpida. E ele trazia as coisas mais complexas com limpidez. Eu não sei se é essa palavra, né? Tudo, as questões mais complexas, né? E com equilíbrio também, com equilíbrio. Ele conseguia ver todos os lados da coisa, né? E trazer uma contribuição, uma solução,
uma percepção mais equilibrada mesmo, de todas as questões do país, as questões da história, as questões sociais, literárias. Quem leu aquele livro dele, quem ama a literatura, não estuda literatura, vai perceber isso tudo, né? Vai perceber essa capacidade e a quantidade de leitura, né, que tem por trás, né, a riqueza de relações e de percepções. Não sei se vocês aí querem complementar com mais alguma coisa. Juliana? Não, a Rejane está com a mão levantada, acho que ela quer falar alguma coisa. Eu queria falar para vocês o que eu já falei várias vezes para a Tereza, que eu lamento muito ter chegado na vida dela, porque ela já era viúva e eu não conhecia o marido. Porque por todos os depoimentos, e não só dela, né? Claro, eu acho que eu teria adorado conhecer. Me parece que era uma pessoa que tinha muito a dar para a gente, sabe? Uma pena. Mas fica a obra, e fica a Tereza, que é uma pessoa maravilhosa, Juliana. E não tem nada, eu não acho que tem nada a ver o estilo delas, não. Eu acho que elas têm cada uma, pelo seu caminho, um estilo muito próprio, que não se confunde de jeito nenhum. Um estilo muito promissor, mas completamente diferente, quanto a estilo e quanto a tudo. A tudo. Os 2 livros que eu acabei de ler até, nenhum deles me pareceu nem um pouquinho sequer parecido. Das duas. São fantásticas, cada uma para o seu lado. Parabéns. Obrigada, Rejane. Obrigada. Eu não sei se nós já estamos no final, Tati. Nosso tempo, a Lilian falou de 7 Ainda temos uns 5 minutos ainda. 5 minutinhos. Queria, então, pedir assim, que a Tereza e a Juliana falassem quer dizer, alguma coisa, né, da personalidade do Joel. E tem uma coisa que eu fiquei curiosa, vocês vão achar engraçado. O que ele jogava em Paquetá? Era futebol? O Joel jogava futebol? Agora é o folclore, né? Jogava futebol, era apaixonado por futebol. É mesmo? Era Olha Botafogo só. e era amicíssimo do Afonsinho, grande jogador do Botafogo. Olha. E ia para Paquetá jogar com a turma que o Afonsinho montou lá em Paquetá, de jogadores não profissionais. Tinha até profissionais também, antigos, que já não jogavam mais, né? Que estavam lá. Então, Paquetá tinha isso para ele, sim. Tem para toda criança na infância, né, que a mãe leva para Paquetá para passar o dia, não sei o quê. E teve para o Joel, depois adulto já, um senhor, indo para Paquetá jogar com Afonsinho e os amigos. Muito Agora, para falar do Joel... Futebol. Oi? Muito boa Eu pergunta. consigo imaginar ele jogando futebol. Ia jogar cartas, baralho, ia jogar futebol. Importante dizer isso. Que ele jogava? Jogava futebol. Completamente Futebol. diferente. Pois é, Futebol. Era uma paixão, futebol. Quando o Joel estava no exílio, no Chile, lá foi formado um grupo também, um time de futebol dos exilados, e tinha Tiago de Mello, tinha Paulo Alberto, agora eu nem vou lembrar, tinha tanta gente, inclusive o Monsueto, que era um cantor, um compositor, estava lá também, tem fotos, né? Oi, tem aí na sua estante uma foto, não tem? Eles até de Aquela foto não é a do exílio, aquela foto é do grupo lá da equipe, onde ele dava aula em São Paulo, o curso universitário. Mas é isso, o Joel, que você perguntou, era um cara muito carinhoso, muito tranquilo, dentro da efervescência na cabeça dele, ele conseguia passar uma tranquilidade para a gente. Era uma pessoa que jamais dizia que você estava errado, nem para a gente, família, nem para aluno dele. Ele nunca desconstruiu o pensamento, a verdade de ninguém, ele ouvia e depois dizia dele.
Ele era realmente uma pessoa de um trato muito, muito fácil, né? Muito fácil, muito... E profundo também, não é o fácil raso, é o fácil profundo. Tanto que eu botei na dedicatória dele a coisa de filosofar aos domingos, né? Realmente, aos domingos, Juliana até brincou com isso, né? Lá vem filosofia. Mas ele gostava muito, falava muito, e a gente ouvia muito e trocava. Era muito interessante, era uma pessoa realmente especial. Hoje, então, mexida por isso daí, eu estava falando com meu filho pelo Zap, ele estava falando da saudade do pai, que gostaria de estar ali tomando uma cerveja com o pai e ouvindo. Aí eu disse para ele, eu vou contar uma coisa que você não sabe, que eu nunca contei, né? Todo casamento, toda relação antiga, e a nossa durou mais de 50 anos, tem altos e baixos, né? Tem momentos de maior aproximação, de menor, de chateações, de aborrecimentos, tudo mais. E quando acontecia alguma coisa assim, e por coincidência eu ia junto com o Joel ouvi-lo falar em alguma conferência que ele ia fazer, eu me reencantava ouvindo o Joel, porque ele era brilhante, realmente era brilhante, não é coisa de mulher, não. Ele era brilhante. No pensamento dele, eu nunca vi o Joel levar isso que eu faço aqui, que eu tive que escrever 2 páginas só, já não escrevia nada. Ele ia para lá, falava 2 horas sem ter uma anotação. Aquilo tudo estava pronto dentro da cabeça dele, de tanto que ele pensava, de tanto que ele falava, né? É uma pessoa que faz falta. Quando alguns dizem que Joel faz falta hoje em dia, eu acho que realmente ele faz falta. É isso. Faz falta mesmo. Juliana, quer falar para se despedir? Quero agradecer, gente. Foi muito especial esse encontro. Foi muito bom estar aqui falando dos livros dele, sobre ele, com vocês. Só quero agradecer. Juliana e Tereza, é o IEL que agradece. Eu é que estou aqui dentro de um ônibus, como vocês veem, né? Uhum. Eu cheguei a perder uns 5 minutos, uns 10, teve momentos que eu tinha que tirar a câmera, porque eu ouvia melhor sem a câmera, né? Para ouvir tudo, né? E foi muito bom. A gente tem que trazer mais o Joel, a gente tem que fazer uma leitura coletiva de um livro deles. Eu acho que seria muito bacana. Sabe, esse livro que você lê e para pensar, tudo dele é leitura e pensamento, né? E tudo mais que vem atrás. Né? E aí, quando você fala, né, Tereza, da mansidão dele, essa espécie de técnica, né, que é dele, natural, né? Uhum. E dizia assim, olha, ele me ouvia, depois disse, olha, eu não sei você, mas eu penso assim. Uhum. Né? E jamais dizia, você está errada. Uhum. Né? Isso é muito bonito, isso é uma maravilha. Ele sempre foi assim mesmo. Cara, lembra quando ele corrigia prova, que ele levava prova para corrigir, e às vezes ele me chamava, quando eu era criança, né, para ajudar, assim, e eu queria que ele desse nota ruim para os alunos, assim. Ele não dava de jeito nenhum, né? Lembra, mãe? Eu falava, pai, os filhos têm que dar nota ruim. Muito bom, faz falta mesmo, assim, faz falta. Precisa ser mais lido, mais divulgado, relido, mas é isso que a gente tem que fazer para as pessoas que se foram, como o Joel, né, que fazem falta na nossa, no nosso país, né? Eu vou falar de uma forma bem ampla, porque era ampla, a amplitude dele, né, era essa do país, era uma coisa muito maior que assim uma situação determinada, né? Como assim as pedrinhas você joga, né? Joga uma pedrinha na água, né? Círculos. Era um pouco esse o pensamento. Lembra muito essa imagem, o pensamento dele, né? Então, gente, obrigada mesmo, Tereza. Eu te agradeço demais você abrir esse espaço e receber a Juliana. Maravilha. E teus amigos aqui junto. Obrigada, Suzana. Em breve, o IEL vai abrir um espaço para os nossos pupilos que estão publicando livros,
poderem apresentar os seus livros. Aí vocês duas já estão convidadas, tá? Ah, Ó, que legal. próxima janela literária vai ter uma homenagem à Marina Colasanti, tá? E vai Merecidíssima. ser sobre ela, sobre esse texto, né, e tal. E em julho nós vamos inaugurar com o livro do João, tá? Esse livro novo, né, que está lançando agora, e que para a gente agitar. Então, acho que a gente vai inaugurar Janeiro, né? em janeiro, viu? Janeiro. Viu, Tati? Janeiro é o João, tá? Prepare-se, João. Também. Vocês duas também já estão na fila, tá bom? Tá ótimo. Todo Muito mundo obrigada, Suzana. E obrigada a todo mundo pela presença, pelos que vai comentários. lançando o livro. Tá, ok. Beijo para vocês todos. Beijo grande. Então, Beijo. parabéns para as duas. Ju e Tereza. Tchau. Beijo, Ju. Obrigado. Tchau, Obrigado, gente. Tereza. Boa, Obrigado, Felipe. Juliana. Beleza. Beijo, gente. Beijo. Tchau, Tereza. Tchau, tchau. E a bonitinha? Tá bem. Tá Bem? aqui, tá bem. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.